estava ele mesmo vivendo naquela situação, e aí entendeu o que Deus queria dele. E quando Deus disse: profetiza, ó filho do homem, ele atendeu, e aconteceu como ele de fato profetizou. Este texto para nós é muito rico, porque não foi somente para aquele tempo, mas para o nosso tempo também. As lições ficam. E eu, na conclusão, domingo passado, eu disse que os ossos são a nação de Israel. A sepultura era a sua ruína política, nós sabemos disso. E o Espírito que restaurou aquelas vidas é o Espírito de Deus, que é ativo desde os tempos eternos. Então, nós vamos continuar esta mensagem hoje, concluir, porque domingo passado nós trabalhamos os versículos de 1 a 14. Hoje nós vamos trabalhar os versículos 15 a 28. Portanto, abramos a palavra de Deus em Ezequiel 37, 15 a 28. E as crianças que estão aqui e as que não foram ainda podem ir para a sua classe, que a irmã Rosana vai conduzir o estudo. Ezequiel 37, 15 a 28. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajuda-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houver isso escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo, aliás, versículo 23, 24 agora: o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Versículo 25: habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles
de seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, preste bem atenção a esse caso aí. Davi, meu servo, Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, e aí o seu nome é usado para o futuro. Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. 27. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. 28. Vamos ver todos juntos este versículo? As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Oremos. Santo Pai, fala ao nosso coração agora, porque o teu servo é instrumento, nada mais. Que o teu Espírito opere em nós a compreensão devida deste texto tão bonito, como toda bonita é a tua palavra. Fala, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu quero começar dizendo que a revelação de Deus é objetiva, mesmo quando vem através de símbolos, como neste caso aqui, como Apocalipse também, pois a explicação consta na própria Bíblia. Nós aprendemos que a Bíblia explica a Bíblia. Então todo o significado deste texto, que não foi só para aquele tempo, século VI antes de Cristo, mas é para o futuro ainda, muita coisa. Todo o significado deste texto, das palavras do profeta, o significado está no texto sagrado. O profeta recebeu a mensagem e sua interpretação. Ele era profeta. E a palavra profeta quer dizer exatamente isso. A função do profeta, quer dizer exatamente isso. Aquele que ouve de Deus e entrega para os homens. E ele, o profeta tem grande, aliás, a mensagem do profeta tem grande valor na vida espiritual do povo de Deus. Os profetas eram levantados para levar ao povo aquela mensagem que o povo precisava ouvir. O contexto, como já falamos domingo passado, era tristonho. Ezequiel estava com o seu povo no exílio da Babilônia. O sofrimento, sem dúvida, era grande. O povo judeu sofria muito pelo fato de estar longe da sua terra. A maior impressão sobre isso é a que nós temos no livro de Neemias, quando seu irmão vem lá da sua terra e lhe dá um relatório de como estava a terra ali. E Neemias se entristece a ponto de deixar o rei preocupado com o que estava acontecendo. E ele disse: não iria eu ficar triste se a minha terra está desolada, muros caídos, tudo acabado? Não iria eu ficar triste? Sim, era para ficar triste mesmo. E aí a história nós sabemos. De acordo com Ezequiel 37, 15 a 28, o texto que nós lemos, os 2 pedaços de madeira representam a unificação das tribos de Israel, as tribos do norte e a tribo do sul, 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. Deus estava, pelo seu profeta, dizendo que iria reunir as 2 tribos. Agora, meus amados irmãos, como é que isso iria acontecer?
Como é que Deus iria reunir as tribos de Israel e Judá? Os versículos 18 a 23, ele diz enfaticamente isso, que vai reunir os dois reinos, o norte e o sul, brigados durante muito tempo, separados há muito tempo. E naquele período, o reino do norte já estava escravizado pelos assírios. Tanto tempo, mais de 100 anos antes, já estavam escravos, exilados. Como é que Deus iria unir essa gente novamente? Mas a profecia está dizendo isso. Os versículos 24 e 25 faz outra afirmação que, humanamente falando, é de fato difícil. Ele afirma que haverá um rei que Deus vai designar para governar os dois reinos. E o nome desse rei é Davi. Como pode? Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Eles aqui já estão no contexto do século VI antes de Cristo. Então, muitos anos depois, como o nome de Davi é restaurado aqui? Todos nós sabemos a importância do rei Davi para o seu povo. Reuniu as tribos todas e reinou sobre elas 40 anos. O seu filho o sucedeu, Salomão, e reinou mais 40. Foram os períodos de grande bênção para a vida daquele povo. E depois, Roboão, filho de Salomão, criou aquele problema e houve aquela divisão. Todos nós sabemos disso. Mas Deus promete pelo profeta reunir. E os versículos 26 a 28 mostram realmente a misericórdia de Deus, afirmando que o Senhor fará uma aliança com Israel. Misericórdia, sim, é o único termo que nós podemos usar. Porque aquele povo sofreu por desobediência. A experiência deles, ao longo da história, mostra isso, não só na caminhada no deserto do Egito até a terra prometida. Não somente isso, mas lá na terra, muito fizeram para desagradar a Deus e por isso estavam sofrendo. Mas chegou a hora de Deus restaurar o seu povo. E ele usa dois termos aqui que ressaltam bem o cerne dessa restauração. Versículo 26, aquela expressão aliança de paz. Versículo 26, ele fala isso. Olha o que ele diz: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecer-os-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Deus toma essa providência de restaurar o seu povo, historicamente perdido já há tanto tempo, um mais tempo do que outro. Mas tem outra expressão aqui, que está no versículo 27, e ele usa uma palavra que chama a nossa atenção. Ele diz: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vejam aí, o meu tabernáculo. Vamos imaginar o tabernáculo aqui. O povo viria adorar a Deus aqui, e Deus estaria no meio deles. Esta notícia, ou esta profecia, para um povo que estava, humanamente falando, abandonado, era de fato uma grande esperança para o povo. Agora, aquela profecia, ou esta profecia, não é só para aquele tempo, é para hoje também. E eu diria principalmente para hoje. Por quê? Deus está mostrando que esse reino que ele vai estabelecer, tendo como rei Davi,
Davi é um nome que simboliza aqui a pessoa de Jesus Cristo. Ele estava falando do Davi, simbolizado naquele que viria na plenitude de Deus para salvar o seu povo. Ele está dizendo que futuramente Cristo virá para restaurar o seu povo, não apenas aquele povo judeu que está ali no Oriente Médio, não, os crentes que estão ali, não, os crentes judeus que estão espalhados pelo mundo inteiro, não somente, mas um povo que não é judeu, que não tem procedência judaica, um povo que desde o tempo de Cristo era chamado de gentil. Deus irá juntar esse povo. Nós estamos no meio desse povo. Deus há de nos restaurar na comunhão eterna com o seu Filho Jesus, judeus e gentios juntos. Esta é a grande mensagem para os nossos dias, e que nós devemos pregar confiadamente ou confiantemente, sabendo que as profecias se cumprem e isto de fato vai acontecer. Então, em linhas gerais, numa retrospectiva, aí é o que nós temos aqui para o tempo de Ezequiel, grande mensagem, inclusive para o próprio profeta, que estava sofrendo as agruras daquele exílio. Mas Deus abriu os seus olhos para ver mais adiante, quando usa a palavra Davi como rei. Davi havia passado. Quem é esse rei? Aquele que veio na plenitude dos tempos. E o povo judeu não o recebeu como devia receber. Quais as lições que nós temos para nós hoje com base neste texto? Primeira lição é que o reino de Cristo frutificará mesmo em meio às lutas e obstáculos. Essa mensagem não é para aquele povo que estava exilado somente, mas para nós, hoje, aqui, nós, crentes em Jesus, nós, igreja. O reino de Cristo frutificará mesmo em meio às lutas e obstáculos. O segredo está na pessoa do rei, conforme o versículo 24. O texto bíblico diz que ele cumprirá fielmente a vontade do Pai e governará com poder infinito no céu e na terra. Jesus reina hoje. Por isso eu não sou a favor daquele cântico que é muito cantado por aí, quando diz reina hoje sobre nós, como que estivéssemos autorizando o Senhor Jesus a reinar sobre nós. Reina hoje. Eu não tenho autoridade para fazer isso. Eu estou dizendo reina hoje, como se ele não estivesse reinando. Reina hoje. Não, ele está reinando sim. O segredo está exatamente em compreender isso. Versículo 24. Ele, com poder infinito no céu e na terra, vai governar segundo a vontade do Pai. No contexto do profeta, versículos 15 a 17, o povo de Deus não podia ficar dividido. A divisão veio por causa da desobediência. Deus queria que seu povo ficasse um só. Roboão dividiu, 1 Reis 12, no reino do norte foi levado para a Síria, 2 Reis 17. O reino do sul foi levado para a Babilônia, onde o profeta Ezequiel estava, 2 Reis 25. A desobediência do povo de Deus causou aquilo tudo. O profeta sabia disso. E a profecia veio exatamente
para assegurar que Deus daria uma solução nisso tudo. E só Deus podia dar, porque humanamente falando, jamais isso poderia acontecer. Agora, o bom de tudo isso é que o texto mostra que a profecia do exílio já anunciava o tempo da restauração. Jeremias 25, 11, 29 e 10, Daniel 9, 2. E é interessante esse texto de Daniel 9, 2. O texto diz que ele leu o profeta Jeremias e entendeu que eram 70 anos a duração do exílio na Babilônia. Qualquer um ficaria tranquilo, iria deitar numa rede naquele tempo e dizer: bom, está perto de Deus restaurar seu povo, não vou preocupar-me com isso de jeito nenhum. Mas o texto mostra o profeta Daniel de coração aberto, dizendo: Senhor, nós pecamos, Tu és justo, nós somos pecadores, nós pecamos, nós, os sacerdotes, nossos príncipes, nosso povo, nossa gente, nós pecamos. A Ti cabe a justiça e a nós o corar de vergonha. O profeta não se tranquilizou, mesmo em meio à profecia que ele assegurava um tempo curtíssimo para que o povo fosse restaurado. Ele sabia do tempo, mas ele orou a si mesmo. Para os nossos dias, nós só vamos entender bem esta questão quando nós lemos Apocalipse. Como eu disse aqui, quando comecei a Bíblia, está na própria Bíblia. Quando lemos Apocalipse, nós vamos ver a vitória de Jesus sobre os poderes do mal. O livro nos mostra claramente isso. Ao longo do livro, 4 palavras são chave: a palavra trono, cordeiro, testemunho e vencer. Essas palavras estão ao longo do livro de Apocalipse, para mostrar qual é o plano que Deus tem para a vida do seu povo e para o mundo como um todo. E essas palavras representam os temas do reino de Cristo, da proclamação do Evangelho e da perseverança. Em outras palavras, nós não estamos abandonados. A história não corre por conta própria. A Bíblia nos diz que há um controle nisso. Quando nós lemos as cartas às igrejas do Apocalipse, nós vamos ver que há uma mensagem comum a todas: tudo está sob controle. É isso que o texto bíblico mostra. Jesus está com o controle de tudo em suas mãos. Então vale esta lição: o reino de Cristo frutificará, mesmo em meio às lutas e obstáculos. Esta é a mensagem daquele tempo, Ezequiel 37, 15 a 28, para os nossos dias. Temos que crer nisso. A mensagem foi para eles, e aqui a mensagem é para nós também. Davi representa Cristo, aquele que já veio, que está no céu, diz a Bíblia, intercedendo por nós. Segunda lição é que a igreja de Cristo está edificada nele, e o seu povo eternamente salvo. O profeta e seu povo devia crer nisso. O povo de Deus era povo de Deus. Deus não iria abandoná-los. O Senhor os estabeleceu e sempre cuidou deles, apesar dos seus pecados e suas desobediências. O Senhor sempre cuidou deles.
como iria deixá-los agora? Deixando esta mensagem para aquele tempo, século VI antes de Cristo, trazendo para agora, como ficamos nós em meio aos desastres que têm ocorrido aí socialmente, na ética, moral e outras coisas mais, como se os seres humanos tivessem pleno poder sobre o mundo, sobre a vida, sobre a história. Eles tivessem pleno poder sobre isso. Como ficamos nós nisso? A lição é: a igreja de Cristo está edificada nele, e o seu povo eternamente salvo. Nós não estamos abandonados. As profecias apocalípticas que nos falam sobre os transtornos do mundo ao longo do tempo, também nos falam da glória da igreja no futuro. Quando nós lemos Apocalipse, temos a nítida certeza de que tudo está sob controle mesmo. As profecias são muitas. O Senhor intercede por nós constantemente. Uma das coisas que os crentes têm que saber para que descansem é que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Tudo vai acontecer como Ele de fato predisse. Nada vai escapar, escapulir disso. Vai ser assim mesmo. Quando os discípulos perguntaram a Ele: dize-nos quando acontecerão essas coisas, que sinais haverá do teu reino, da tua volta, como o tempo ficará. E Jesus não disse o quando, mas disse o que vai acontecer, para que esse quando seja entendido. E tudo o que Ele falou tem se cumprido ao longo do tempo, não temos dúvida disso. Ele é o Davi prometido, lá em Ezequiel 37. Por isso, Mateus 28, 18 a 20, um texto que todos nós conhecemos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu, na terra, e importante fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O segredo para a igreja é: ide e fazei discípulos. A igreja tem uma missão. A missão de Deus dada à igreja é exatamente essa. A igreja está aqui para isso exatamente. Em Efésios capítulo 1, versículos 20 a 22, o texto diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, nós não estamos abandonados, a igreja não está sozinha, mesmo em meio às lutas, Jesus está intercedendo pela igreja. O texto bíblico nos mostra claramente que Cristo, como nosso mediador, tem o domínio sobre o universo em favor da igreja. E olhem lá, tudo Ele fará para a perfeição final sobre tudo e sobre todos. Nós não temos dúvida, as profecias se cumprirão como Cristo realmente falou, para o bem da sua igreja, para que o seu plano na vida da igreja aconteça. Agora, meus irmãos, só quem é crente recebe isso como verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz. Mas para muita gente, os reinos do mundo estariam nas mãos dos homens. Eu poderia citar muitos fatos aqui. No entanto, basta
que nós olhamos o controle que Deus tem mostrado a nós, não só na sua palavra, que é inspirada, inerrante, infalível, suficiente, eficiente, mas na prática nós podemos ver como Deus tem conduzido as coisas através do seu Filho Jesus, o Davi de Ezequiel 37, 15 a 28. É esse Davi que está reinando no céu hoje. Cristo tem um plano para a sua igreja. Esse plano há de se cumprir. Quando alguém um dia suscitou dúvidas sobre isso, ele disse: se eles calarem, as pedras clamarão. Mas o Evangelho tem que ser pregado, os eleitos têm que ser alcançados, a igreja cumprirá a sua missão, não temos dúvida disso. Nós precisamos crer nisso e entender que, como instrumento, vou falar um pouco mais sobre isso na conclusão, mas como instrumentos, nós devemos cumprir a nossa responsabilidade como crentes que nós somos. Uma outra lição que nós temos aqui é que esta mensagem profética é a base para a esperança e confiança. Agora ouçam: para combater a ansiedade dos temerosos. Infelizmente, irmãos, há muitos crentes que vivem como que se tudo dependesse de nós, ou então nada depende de nós. Esses dois extremos existem. Tudo depende de nós ou nada depende de nós. A Bíblia mostra que a priori tudo depende de Deus, mas nós estamos inseridos no contexto. Vejam só, Mateus 28, 20: e eis que estou convosco todos os dias. Como eu já disse há pouco, nós não estamos sozinhos. Quando Cristo nos envia para a nossa missão, Ele está dizendo: eu vou com vocês. Quem prega o Evangelho não está sozinho. A igreja trabalhando não está sozinha. Eu me lembro que quando eu era ainda jovem, aliás adolescente, aprendi um cântico que os irmãos alguns sabem: quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Isso mesmo, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Por quê? Porque a vida da igreja nunca foi fácil mesmo, para que ninguém busque a igreja pelas facilidades que ela tem. As promessas sobre o reinado futuro de Davi foram cumpridas em Cristo para a igreja. Ele veio e estabeleceu a sua igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Isso nos ajuda a entender que no desenvolvimento da nossa missão, da pregação da palavra e do testemunho que devemos dar todos os dias e todas as horas, os empecilhos podem acontecer, mas não prevalecerão. O reino de Deus será estabelecido através da pregação da sua palavra, tendo como instrumentos os seus servos, que são membros da sua igreja neste mundo. Nós precisamos crer nisso. Precisamos crer que quem opera é o Espírito Santo na vida de quem crê. Falei isso hoje pela manhã, os irmãos que estavam aqui lembram muito bem. O contexto às vezes é difícil, mas a transformação do coração vem pela pregação da palavra de Deus. É o Espírito Santo quem faz isso. A igreja tem que caminhar tranquila, confiante de que Deus não a abandonará. Não devemos ficar ansiosos, mas também não devemos ser relapsos. É o que eu falei há pouco: nem um lado e nem o outro. Eu não tenho nada a ver com isso. Nem também, eu tenho, mas como é que eu posso? Não posso.
Não é assim que a Bíblia fala. O Senhor nos usa como instrumentos no cumprimento de suas profecias e promessas. Foi pensando nisto exatamente, 1 Coríntios 9,16, que Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. As lutas pelas quais Paulo passava, nós sabemos muito bem. O sofrimento, ele relata em dado momento o sofrimento pelos quais ele passava. Mas nada disso interrompia a sua caminhada, o seu comprometimento pela pregação, com a pregação da palavra, porque para aquilo ele fora chamado. Nós, como igreja hoje, devemos entender que somos também responsabilizados nisso. 1 Coríntios 9, 23, Paulo diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Notem a palavra cooperador. Paulo não estava sozinho, nem Jesus fazia isso sozinho. Ele nos usa como instrumentos. Algumas pessoas acham que Deus poderia simplificar essas coisas mandando anjos. Mas anjos não poderia jamais pregar como nós pregamos. Por quê? Porque anjos formam ordens angelicais. Gerações são os homens que formam. Os anjos que pecaram, pecaram. Os que não pecaram e nem pecam mais. Nem os anjos que pecaram podem ser restaurados. Quem é que pode dar testemunho do Evangelho? Somos nós, seres humanos, que um dia fomos alcançados na miséria do pecado, tirados de lá pela graça de Deus. Nós é que podemos dar esse exemplo, ninguém mais. Por isso Cristo chama Paulo de maneira espetacular, chama Pedro e chama tanta gente ao longo do tempo, e nos chama a nós todos aqui. Que bom sabermos disso. Aquela mensagem do século VI antes de Cristo tem a ver conosco hoje. Os desafios da sociedade secular estão diante de nós. Transcendência, significância e comunhão. Nós vivemos no meio de uma sociedade que é carente disso. Transcendência, significância e comunhão. Em nome disso, muita gente se apega a divindades e a adorações antibíblicas. Por causa da sua carência. Significância é que hoje os seres humanos estão sendo classificados como um número nos cérebros dos computadores, nada mais. Comunhão, porque cada um tem se tornado uma ilha. A gente tropeça um com o outro nas grandes cidades, ninguém conhece ninguém, cada um com o seu objetivo. A igreja é aquele lugar onde a gente pode parar, olhar para o rosto do irmão, da irmã e dizer: é meu irmão, é minha irmã, e manter com essa gente comunhão fraterna, coisa que lá fora, no mundo, não há. Cada um busca o seu próprio interesse. A igreja tem responsabilidade de proclamar isso e de viver isso. Os desafios da sociedade secular estão diante de nós. A resposta está na palavra de Deus. Como estava aquele povo de Ezequiel 37, arrasado, acabado. E Deus disse: filho do homem, profetiza. Profetiza, filho do homem, e clama ao Espírito
que dos quatro cantos venha e atinja esse povo e restaure a vida sobre eles. E o profeta disse: o Senhor mandando eu faço. E proclamou, e aconteceu. E aquele amontoado de ossos que estava ali, como de um exército que tinha sido dizimado, agora recebe vida. Há uma restauração. Aí Deus diz: o significado da mensagem é este: este exército é o meu povo. A sociedade hoje não terá outra saída para a restauração, a não ser que pela palavra de Deus assim seja. E a mensagem profética de hoje é o povo de Deus que leva. Não há outro. Se a igreja se calar, as pedras tornarão. Eu quero concluir com duas coisas somente. Primeira é que a igreja não deve ter mentalidade derrotista. Não deve. Ai de nós, o que será de nós? Como será amanhã? Não sei, ninguém sabe o que se pode fazer. Eu não estou falando daquela filosofia mística da prosperidade. Não, eu não estou falando nisso. A igreja, preste minha atenção, a igreja precisa compreender-se. Ela deve saber qual é o cerne do seu conhecimento bíblico, o que é que a Bíblia ensina. Não é qualquer teologia que nós devemos aceitar. A igreja precisa organizar-se. A igreja é um corpo e ele deve ser organizado. Não é de qualquer jeito. A gente não cultua a Deus de qualquer jeito. A igreja precisa expressar-se. Quer dizer, a igreja tem uma mensagem que deve ser pregada. Só a igreja tem a palavra de Deus que a igreja prega. Finalmente, a igreja deve dar bom testemunho. Nós não podemos ser nivelados pelo plano inferior, sempre. No Brasil é assim, quando se fala em evangelho, nivela-se sempre pelo plano inferior, por causa dos maus testemunhos de muita gente por aí, que é vista pela mídia. Nós temos de ser diferentes. Segunda lição, a Bíblia diz que Cristo reina e reinará para sempre. Isso quer dizer que a mensagem do Evangelho supre, atende os desafios da sociedade secular. Quais são esses desafios? Nós já vimos há pouco: transcendência, significância e comunhão. Como ficamos nós nisso? Temos que sair do geral para o específico. A igreja é formada de membros, de pessoas. Nós não podemos responsabilizar a cúpula da organização igreja para dizer, eles são responsáveis. Nós não podemos proceder como o cristianismo de antes, que dizia os clérigos e os leigos. Não, isso não existe em nosso meio. A Bíblia diz que quando a perseguição à igreja primitiva aconteceu, muitos foram levados, mandados pelo mundo de então, e onde eles iam pregando a palavra de Deus. Muitas almas foram alcançadas. Meu irmão, minha irmã, nós somos esse Israel de Deus hoje. A profecia é para nós. O nosso rei reina já. O mundo caminha dentro daquilo que ele estabeleceu.
a igreja fará o papel que deve fazer. Nós somos essa igreja. Não podemos ser derrotistas de jeito nenhum. Devemos orar todos os dias para que Deus abra a nossa visão. E nos incluamos disso com muita alegria. Não com medo, temor, pesar, derrotismo. Nunca. A igreja não pode ser assim. Vamos pensar em Deus. Ele não nos daria tão excelentes talentos para que mais desperdiçássemos exteriormente. Vivamos, frutifiquemos, clamemos ao Senhor o Deus do céu, e a sua glória será vista em nosso meio. Que Ele nos abençoe e nos ajude. Amém. Vamos cantar o hino